Acho que não tem nenhuma dúvida de que a prática esportiva ou atividade física de forma regular é fundamental para a gente manter a saúde do nosso organismo, o equilíbrio do nosso organismo, né? Então, vocês veem esse boom da consciência da população de querer praticar esporte de uma forma recreativa, de uma forma saudável, em todas as idades, desde pequeno até a que a gente chama de terceira idade, né? Na experiência de vocês, qual é a principal lesão que vocês têm visto, né, nos seus consultórios, seja esportes aquáticos ou terrestres, como atletismo, futebol? O que mais aparece? Tipo de lesão? De que tecido? De que lugar que vocês têm observado isso? O Mário Sérgio já falou que no seu caso é mais ombro, né? Ombro e coluna, né? Pelo fato de você Isso, no caso mexer. desses atletas, sim. Bom, no meu consultório, eu trabalho da seguinte maneira. Eu tenho um consultório onde eu faço acupuntura e eu tenho duas estruturas de apoio, que são clínicas, que estão localizadas dentro de academias. Eu tenho uma numa academia aqui em São Paulo, que fica dentro do shopping Eldorado, que chama Bodytech. Eu tenho uma outra que fica também no shopping Guatemi, que também é uma Bodytech. Lá dentro eu tenho uma estrutura de apoio com fisioterapeuta, nutricionista, eu tenho educador físico e lá eu tenho equipamentos para poder fazer todo e qualquer tipo de transição que eu precise fazer a partir do momento que ele se machuque. O meu consultório ele é dividido em, eu diria que 60% dos pacientes, talvez até mais, 70% são pacientes que fazem atividade física regular, nada excepcional, mas pessoas que se preocupam com a saúde, com a prevenção e tal. Eu tenho talvez uns 5, 10% que são atletas de alto rendimento, que são muitos fornecidos pelas imediações, Clube Pinheiros, alguma vez algum setor, eu cuido muito de ginasta olímpico, então eles compõem uma outra parte. E a terceira parte são as pessoas que têm dor, se machucam e que acabam procurando acupuntura e você acaba sendo indicado. Dividindo isso em diagnóstico, portadores de alterações funcionais e orgânicas ou mecânicas, eu diria que 85% tem um distúrbio funcional. 15% vem de pós-operatório tardio de cirurgia ortopédica, vem de lesões tratadas e relesões com evolução negativa, né? E dentro disso, a acupuntura ela corresponde àquelas duas primeiras etapas daquela sequência de 7 itens que eu mostrei para vocês. Ou seja, eu no consultório o que eu faço é aliviar a dor do paciente, seja através de prescrição de medicamentos, seja através de agulhamento. Eu, em algum momento, levo o paciente para fazer uma avaliação dos desequilíbrios, é importante saber isso. A gente avalia desequilíbrio de várias maneiras, né? Testes funcionais, testes de flexibilidade. E o mais importante é o seguinte, tudo isso pode parecer uma coisa complexa, que precise mas não é. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer, o Mário Sérgio falou, e eu concordo totalmente, a gente precisa encontrar parceiros que sejam experts naquilo que eles façam e que você possa orientar e coordenar o rumo do tratamento. Então, por exemplo, até porque eu estou há quase 10 anos frequentando isso, hoje eu entendo um pouco sobre prescrição de treino. Mas você não precisa entender de prescrição de treino. O que você precisa entender é qual o objetivo desse treinamento para poder ter um profissional colaborando com você numa situação de parceria multidisciplinar. Tá certo? Okay. É isso. Obrigado. Alexandre, por favor. Como a gente colocou, né, as lesões mais frequentes, eu também tenho uma estrutura de apoio. Dentro da minha clínica a gente tem 5 fisioterapeutas, né, que trabalham conosco e muitas delas são habilitadas para fazer treinamento funcional, ou seja, tem uma formação também para prescrever treino, que é a fase seguinte da reabilitação, como os 2 colegas brilhantemente colocaram. As lesões mais frequentes que a gente tem é aquele screening que eu passei na palestra, o ombro, né,
onde você vai ter o paradoxo do atleta de arremesso, também isso compartilha com o nadador, com o participante de esporte aquático. Quadril, no que você refere a banda iliotibial ou a mesmo dor, a síndrome do piriforme, né, que é uma disfuncionalidade onde você vai ter uma dor muito semelhante à isquiática, né. E joelho, tendinitopatia anserina, a síndrome da dor patelo-femoral, né, e aquileu. Está tendo muita lesão de tendão de Aquiles, né, por também a profusão de esportes e eventos de corrida. Isso está muito comum e indivíduos que não têm uma periodização muito adequada, que o Liel colocou, né, muito esforço, muita carga em pouco tempo, ele quer atingir uma distância muito maior ou ganhar um tempo, ele acaba forçando outras estruturas. A musculatura tem um tempo de recuperação diferente de tecido conjuntivo e conectivo, por isso ele desenvolve uma entesopatia. A tendinite aquileu é muito frequente. Então, essas são as patologias mais frequentes que a gente tem aí no consultório. E na prática clínica lá do meu consultório, o que a gente observa bastante é a questão realmente das tendinites, é o que mais procura. Porque, normalmente, quando a lesão é muscular, ela melhora com, sem ou apesar do médico, né? A tendinite já não. Normalmente é um quadro que ele é mais prolongado no sentido de recuperação, e ele também é um quadro que é mais prolongado para começar a dar sintomas clínicos que são desabilitantes, né? Por exemplo, essas tendinites de ombro, mas não é o único lugar, é um exemplo interessante. À medida que essa tendinite vai se tornando uma tendinopatia, grande parte do quadro clínico, ele não vem de um quadro clínico inflamatório, ele vem do quadro clínico de dor de hipóxia. Esse tendão, junto com a associação aí na junção músculo-tendínea, eles passam a ter uma dor de característica aí de falta de oxigenação da musculatura. Por isso que é muito comum eles reclamarem dor à noite. Durante o dia meu braço ainda vai, doutora, só que à noite começa a doer, à noite piora a dor. E aí você dá o anti-inflamatório e não melhora a dor. Por quê? Porque é uma dor de característica hipóxia. Por falta de oxigenação. Por quê? Porque a microvascularização, que já é pobre nessas regiões, ela vai ficando mais pobre à medida que a proliferação ali dos fibroblastos vão preenchendo os espaços cicatriciais. E aí a acupuntura acaba tendo um bom efeito. A gente sabe que a gente consegue com a acupuntura ter uma vasodilatação reflexa dessas estruturas, e aí fazendo a acupuntura com um bom programa de exercícios aí para você estabilizar aquela articulação, melhorar aí a questão desses encurtamentos miofasciais que também estão em volta da articulação como um todo, a gente acaba tendo um sucesso bom em relação a essa recuperação. Normalmente, o tratamento para essas tendinopatias, se a pessoa não tiver muita experiência com isso, acaba não tendo muito sucesso, porque o anti-inflamatório não funciona direito, ou funciona enquanto você está tomando. O tipo de atividade que você tem que propor para esse paciente também tem que ser uma atividade específica, uma atividade que faça com que haja uma melhora da perfusão, uma neovascularização aí nos tecidos que estão em volta. Então, tudo isso é muito importante da gente ir levando em consideração, por isso que eu insisto sempre nessa questão do entendimento da fisiopatologia, o entendimento da cicatrização tecidual e como é que a gente, como acupunturista, pode estar ajudando nesse processo. Nós sozinhos não vamos conseguir tratar, porque esse processo ele depende também de toda uma reestruturação daquela região que tá machucada como um todo, e não simplesmente do ponto que está machucado localizadamente. Acho que está bem claro, né? Acho que os três têm a mesma pensamento de que a acupuntura faz parte de um tratamento como um todo, né? Então, assim, todos os três falam muito da reabilitação. Então, reabilitação como um processo para que o atleta, seja ele amador ou não, ele voltar à sua atividade normal, né? Tem algumas perguntas aqui, né? Com relação a tempo de cicatrização. A gente fala que a gente muitas vezes tem que respeitar o tempo de cicatrização, seja ela uma lesão aguda, num trauma, seja ela numa lesão crônica, num overtraining, que você tenha uma distensão muscular durante o treinamento desse atleta, né? Acupuntura, o que vocês acham? Vocês conhecem algum trabalho que fala a respeito da acupuntura? Porque a gente sabe que a acupuntura é analgésica. Você consegue melhorar o sintoma da dor, da analgesia, mas a pergunta é, ela acelera o processo cicatricial, acelera o processo inflamatório? Vocês conhecem, leram alguma coisa?
Tem alguma coisa publicada? Porque eu acho que talvez quem perguntou, a ideia é a seguinte, é como se eu estivesse dando um analgésico e mascarando o sintoma e, de repente, posso até piorar a lesão, né? Então, será que existe essa relação, um estudo relacionado a isso? Na prática clínica, a gente podemos levantar alguma coisa, quem perguntou, e depois pode pegar meu e-mail, né? Mas na prática clínica, a gente vê que assim, existe uma aceleração, mas do tempo fisiológico. Eu não acho que a acupuntura vá aumentar, melhorar o tempo de cicatrização de uma forma não fisiológica. Existe toda uma cascata ali de reações químicas que você tem desde do trauma até ou seja, desde a fase inflamatória até a fase de cicatrização, passando pela fase proliferativa, que existe uma tendência daquilo, uma sequência que acontece que ela é fisiológica. A gente sabe, por exemplo, que se você injeta uma cortisona, por exemplo, para encurtar a parte a fase inflamatória, a gente vai piorar na fase cicatricial. Isso tem alguns trabalhos mostrando. Você injeta cortisona, você diminui rapidamente a fase inflamatória, só que a fase de proliferação dos fibroblastos, que é aonde começa a cicatrização, e a cicatrização do tecido, esse tecido fica com uma cicatrização de baixa qualidade. Normalmente com aumento ali de área de tecido cicatrizado, mas com a menor resistência aí do tecido, né? O que a gente supõe, enfim, o que a gente vê na parte clínica é que a própria estímulo da acupuntura ele vai ajudar a ver uma drenagem daquele processo inflamatório de uma maneira mais rápida. No consultório, o que eu falo para os pacientes é o seguinte: se você tiver lesão mecânica, você espere pelo menos 8 semanas para você ter a recuperação passando por todas as etapas. Se você não tiver essa lesão mecânica, seja inflamatória, seja por sobrecarga, seja por causa de desequilíbrio de musculatura, aí esse tempo vai diminuir, com certeza. E aí o que eu vejo é que entre 4 e 6 semanas você consegue fazer o tratamento acontecer. Como adendo, a gente pode colocar, complementando o que o Dr. Mário falou, de fato, a gente não esperaria, havendo uma lesão mecânica, uma lesão tecidual, né, você vai ter uma melhora da recuperação dentro do que é fisiológico. O grande problema da tendinopatia é que nesse processo cicatricial ele está muito prejudicado, tem aquele processo de anox que você falou, e quando a acupuntura vem intervir aí, ele vai finalizar esse processo que ficou parado naquilo lá, por isso que gerou uma tendinopatia, ok? Mas você não vai conseguir aumentar além do fisiológico, tá? Senão seria o sonho de consumo do treinador. Eu vou fazer acupuntura, vou diminuir o tempo de regeneração, vou conseguir apertar a minha periodização, vou conseguir aumentar o número de treino do meu atleta porque ele está tendo menos risco. Isso não ocorre, entendeu? Então, os vários tecidos eles têm o seu tempo de recuperação e você tem que respeitá-los. Então, o uso de acupuntura para melhorar desempenho, ele até existe, mas não é dessa maneira, com outro nível, trabalhando em fadiga, essas outras coisas, ok? Isso que estão comentando é muito importante. A gente consegue analgesia, então é muito importante cuidado o retorno desse atleta ao esporte para não ter relesão, porque a gente precisa respeitar o tempo de cicatrização fisiológico desse tecido. Bom, eletroacupuntura, Léo, frequência, tipo de onda, fala um pouco mais sobre eletroacupuntura. Quando você usa estimulação elétrica, vocês podem reparar que em todas as áreas de reabilitação, a eletricidade, o estímulo elétrico, ele é importante. Ondas curtas, laser, tenses, né? E assim por até aparelhos de fortalecimento. A acupuntura, ela pode ser, a eletricidade, ela pode ser feita, utilizada para fazer diagnóstico, né? Ou seja, no começo a gente usava um aparelho de eletromiografia de superfície para poder detectar alterações de funcionalidade muscular. Hoje em dia a gente faz testes, a gente mapeia, estimula, mapeia com o eletrodo, estimula e pela resposta de contração, pela comparação com um padrão e pela comparação de um membro com o outro e o anterior pelo posterior, a gente consegue encontrar o déficit.
O déficit ele é muito importante porque ele vira meta. Né? Vocês sabem que a partir de 15% mais ou menos de fraqueza relativa de um membro em relação ao outro, a pessoa começa a compensar. Então, o cara que está mancando, você vai olhar para ele e falar assim, olha, com certeza você tem 30%, 40% de alteração de déficit funcional e você precisa, como primeira medida, depois que você tira a dor e tira a inflamação, de tirar esse desequilíbrio para, então, você poder fazer o fortalecimento. Nessa fase, o grande cuidado é que, como quase todas essas grandes lesões elas estão relacionadas às articulações, você tem que tomar muito cuidado para proteger a articulação durante o processo de fortalecimento. Por isso que você não pode pedir para o cara falar assim, olha, então você faz um agachamento, mas você faz o agachamento só com a barra ou sem o peso livre. Porque, na verdade, essa tentativa de você usar o movimento articular para poder fazer o recrutamento do músculo para fortalecer é que acaba machucando e perpetuando a lesão do cidadão. Ele está desfuncionalizado. Lesões agudas e crônicas, né? Frequência, duração. Desculpa te interromper, mas só para a gente ser mais objetivo nas. Quando você usa a eletricidade, nas fases iniciais você usa as frequências mais altas. Você evita as frequências mais altas, elas dão analgesia de altas. Eu estou falando de 50 até 100 Hz. Elas te dão uma velocidade de alívio maior com uma duração menor. Então é um grande alívio por pouco tempo. Isso tudo vai resetando o limiar para um patamar onde você consegue fazer o que a gente chama de redução da frequência. Então você começa a levar isso para as frequências mais baixas. Eu estou falando das frequências de 2 até 15. As frequências mais utilizadas para analgesia em tecido, em fibra, né, em tecido aferente, seriam as frequências de 2, 15, 50 e 100. E, quando você vai usar músculo, você acaba usando 20 Hz para a fibra do tipo 1 e 50 Hz para a fibra do tipo 2. Duração? Duração do estímulo ou duração do tratamento? Do estímulo. A duração do estímulo. A partir de 40 minutos, 30, 40 minutos, você começa a ter os fenômenos de tolerância. Né? Então, você começa a ter o paciente que começa a reclamar de que a dor que estava até aliviando, ele estava ficando até meio amortecido pelo estímulo, a dor começa a voltar. Né? Então, pela ação da colecitoquina. Então, qual que é a ideia? De manter entre 20, 25, 30 minutos, você começar com o estímulo, ou você agulha contralateral ou agulha à distância, evitando o foco principal da dor, se você for usar uma frequência mais baixa, porque elas são mais doloridas. Se você quiser fazer uma analgesia segmentar, né, ou seja, localizada, da mesma maneira que o Tensys faz, você usa as agulhas superficiais, como se fossem aquelas agulhas de punho e tornozelo, começa com as frequências mais altas, e à medida que o paciente for ganhando limiar de volta, você vai passando para as frequências mais baixas. Lembrando que frequência baixa é que tem o efeito anti-inflamatório, a frequência alta não tem, ela é basicamente analgésica e segmentar. Quantas vezes por semana e média de duração de um tratamento de uma lesão muscular? Ontem eu entrei numa sala, não sei qual que foi, eu vi o Linton Yang falando que na China a acupuntura é ou todo dia ou dia sim, dia não. Né? No início eu vejo o paciente um dia sim, um dia não. Na medida que ele vai melhorando todos os parâmetros, eu não vejo todo dia, porque o todo dia gera uma reação de sensibilidade muito grande e depois o paciente acaba ficando difícil de controlar. Mas um dia sim, um dia não, o paciente começa a melhorar e eu começo a desmamar. O que eu faço para desmamar? Eu geralmente faço uma sessão, pulo a outra que ele iria fazer. Aí, se ele melhora mais, eu faço uma, eu pulo 2 outras que ele ia fazer. E assim vai indo. E nessa transição, eu levo ele para as outras etapas do processo de fortalecimento e exercício de flexibilidade. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tá. Bom, que tem muitas perguntas aqui. CrossFit, então uma coisa que está meio que na moda. CrossFit, então intensidade de exercícios, tal. Uma colega escreveu dizendo que pegou 3 casos de rabdomiólise. E assim, vocês pegaram já esses casos? Como vocês tratam? Como vocês abordam? Porque é uma atividade que tem crescido bastante nos últimos meses aí, né? O CrossFit é um treinamento militar, né? Paramilitar. E ele leva em conta a ideia de você fazer exercícios de... E isso é uma maneira de você fazer o treinamento, quer dizer, fazer exercícios de poucas repetições, grande intensidade e trabalhando grandes massas musculares. Mas o grande problema é que o que falta
para todos esses pacientes é aquele conceito de você fazer uma avaliação inicial, fazer um teste de flexibilidade, fazer um teste de carga máxima, porque senão esse paciente, você sabe como é que funciona CrossFit, você vai lá, você matricula, você paga, você está dentro. Então, eu acho que a grande crítica, se houver alguma, eu gosto de CrossFit, mas se eu tiver alguma crítica, é a questão de que você não pode formar turmas baseado em horário e disponibilidade de tempo. Você tem que fazer isso por grau de flexibilidade, grau de força, por idade e assim por diante. Aí realmente também não é uma forma de treinamento nova, é uma modalidade que já existia, agora ela tem um marketing muito grande, está popularizado. O treinamento utilizando alta carga, se você não tem um indivíduo que está equilibrado, como o Léo falou, se não tem uma cadeia cinética equilibrada, ele não tem um ato de movimento bem desenvolvido, né? Ou até mesmo você pode colocar uma pessoa que é iniciante na modalidade, fazendo esse treino com alta carga, a potencial de lesão é iminente. E vão ser lesões extensas porque você está trabalhando com altas cargas, alto número, né, de peso associado. Então, é o que ele colocou. Não é que eu não gosto. Eu gosto mais assim. Se for utilizado de uma maneira precipitada, sem um ato motor estudado, com certeza vai produzir um grande grau de lesão e a reabilitação vai ser mais longa ainda. Eu não vi nenhum caso de rabdomiólise por CrossFit, mas a gente tem visto muito caso de lesão muscular, lesão tendínea, e a minha grande crítica é exatamente o que o Léo falou, é falta de uma base, né? Eu até cheguei a sugerir numa academia aí, antes de se começar um treino de CrossFit, é você fazer um trabalho adaptativo aí, um trabalho de base. As pessoas começam a trabalhar de uma maneira intensa com alta carga e não tem nem um trabalho, por exemplo, de fortalecimento da musculatura do core. Então você acaba tendo uma possibilidade de você se machucar por falta de estrutura, por exemplo, de suporte aí de eixo axial, que é muito grande. Agora, é óbvio, ficou moda nos Estados Unidos, a gente traz a moda aqui, aí vai para a rede social e todo mundo vai entrando aí no modismo aí, né, por distribuição de horário e não por distribuição de condicionamento físico. Aí fica difícil mesmo. Esse caso que você chegou a acompanhar ou ver, como você abordou esse caso? Então, é um paciente que na verdade foram dois casos. Um paciente que veio me procurar por isso e tem um outro paciente que já era paciente meu. Eu justamente expliquei isso aí. Vamos dar um tempo agora, vamos parar com isso, vamos tratar, vamos fazer um trabalho de reabilitação. Para os dois casos eu prescrevi uma sequência de pilates aí, acupuntura e começar a fazer um trabalho de pilates e depois paulatinamente voltar a esse tipo de atividade, mas conversando com o professor, mandei uma cartinha para o professor, enfim. Ok, obrigado. Epicondilite lateral, vocês têm visto com frequência nos consultórios, quais pontos, como vocês tratam a epicondilite lateral e hérnia discal? Duas perguntas. Epicondilite lateral. Eu vejo bastante epicondilite lateral e muito poucas vezes decorrentes do tênis. Eu vejo elas muito por ações do dia a dia. Tem uma lesão que eu vejo bastante no consultório, que é aquela que o paciente pega o celular, ele digita com uma mão só, olhando para baixo. Você pode ver. Isso dá dor por causa de postura, isso acaba acentuando algum desequilíbrio que o cara tenha. Mas, de qualquer maneira, a melhor... para epicondilite eu já fiz de tudo. Eu agulhei de tudo quanto é jeito que é possível e imaginável. A coisa que eu senti que deu o melhor resultado foi você pegar, colocar o paciente numa posição angulada de 90 graus, bem repousado. Você... primeiro, o fator divisor de água é se o epicôndilo está ou não está envolvido no processo de dor do paciente. Então, se for apenas a musculatura extensora por palpação, a evolução é outra. Se você percutir bem no epicôndilo e ele tiver aquele sinalzinho de dor, aí a evolução é muito mais demorada e é a última coisa que vai embora no tratamento. Quando você faz isso, você pega o ponto IG11, você pega ele superficial e você vai fazendo... é a primeira agulha. Você vai pistonando ele lentamente, mas lentamente, porque no que você toca na transição, próximo da inserção dos extensores no epicôndilo, quando você toca nele, ele começa a dar twitch. Ele dá um atrás do outro. E você vai liberando ele através do twitch múltiplas vezes até ele parar de contrair.
A hora que ele para de contrair, ele vai ficar com uma baita de uma dor, vai ficar incomodado. Aí o que eu faço? Eu palpo, através de testes de movimento, eu palpo os outros extensores. E eu coloco uma agulha oblíqua a 30, 45 graus, entrando no corpo do músculo, né? Pegando ancônio, pegando extensor de terceiro e quarto dedo, pegando braquiorradial, coloco uma agulha específica para braquiorradial e palpo o tríceps. Quando você palpa o tríceps, próximo da inserção, você vai encontrar 1 ou 2 gatilhos fortíssimos de dor, que é a musculatura de compensação. E aí você entra, toca na face desse músculo até ele sentir um Ti forte. Se ele não sentir o Ti forte no tendão, você desce e vai até o periósteo, porque lá ele vai dar. E aí eu coloco tudo isso debaixo de estimulação elétrica de baixa intensidade. Então eu coloco uma frequência de 15 a 20 Hz, que é o suficiente para... Porque você tem que entender que músculo e fibra aferente, fibra nociceptiva, elas trabalham com frequências diferentes, não é a mesma. Então, algumas vezes, para você fazer uma jogada de alívio, não tendo 40 agulhas para colocar, você tem que colocar alguma frequência que consiga trabalhar mais ou menos o meio de tudo isso. E essa frequência boa é a frequência que vai de 10 até 15 Hz, abaixo de 20. Porque a gente, geralmente, quando vai tratar a musculatura, a primeira musculatura que você aborda é a musculatura estrutural, é a musculatura que responde a 20 Hz. Você não vai trabalhar fibra de explosão, fibra tipo 2, numa primeira abordagem, até mesmo porque a pessoa mais velha, mais idosa, ela tem atrofia dessa musculatura. E, depois que isso termina, você leva o paciente para trabalhar os demais itens de flexibilidade, força, exercício com bolinha, etc. e tal. Denso dispersa porque, na verdade, você tem que evitar acomodação. Hoje você pode fazer a denso dispersa e você tem as rampas que permitem que você faça um estímulo, um campo de estimulação modulado. Modulado significa que ele vai fazendo escadinha para cima e escadinha para baixo. É importante que, na programação, os aparelhos permitem programação. Tem que ser corrente não polarizada. Vocês colocam corrente polarizada, você tende a provocar o paciente, depois de 2, 3 sessões, mais dor e, eventualmente, alguma lesão cutânea acaba aparecendo. Eu gostaria de comentar. Então, só perfeito aí o que o Léo falou, só não esquecermos de lembrar, né, que muitas vezes parte dessa dor irradiada aqui, da dor que a gente tem como uma epicondilite lateral, ela vem aqui de cima, como uma irradiação miofascial, de musculatura de trapézio, às vezes até de musculatura aqui de deltoide. Então, tomar esse cuidado também para ter essa percepção de que se a dor ela completamente vem ali só dos estímulos nociceptivos aí daquela região ali, loco-regional aqui do epicôndilo, ou se ela também está associado a dores miofasciais aqui da cintura escapular como um todo. Normalmente esse indivíduo que tem epicondilite, ele tem alterações aí de equilíbrio dinâmico de cintura escapular como um todo. Ele tende a ter o encurtamento de peitorais, tende a ter sobrecarga em musculatura de trapézio superior, que acabam influenciando a médio prazo na própria desenvolvimento aí da lesão. E complementando o que os dois colocaram, né? Primeiro é o que o Mário colocou, primeiro verificar se é uma epicondilite lateral pura e simplesmente ou uma cervicobracalgia, né? Então, posição de ombro, se o ombro é protuso, normalmente o encurtamento peitoral, como ele colocou, é muito frequente. Casos mais agudos, eu utilizo muito técnica de meridiano tendino muscular, tá? Onde você vai utilizar IG11 e IG10, os pontos locais principais são esses, onde a gente vai usar eletroestímulo, né? E pontos distais, no caso mais agudo, no caso do meridiano tendino muscular, que daí você tem, os mais acometidos são pulmão e intestino grosso, eu vou utilizar aí pontos TING, como distal, e o ponto de reunião dos meridianos Yang tendino muscular é um ponto doloroso na região de E8 ou VB, tá? 16 aqui, e no caso dos meridianos Yin, por volta do VB do baço 21 subcostal, ok? Se a dor for mais para dentro, medial, se for mais lateral, em torno do estômago 8, mas tem que palpar e ver onde é doloroso. Parte mais crônica, quando a doença já é prolongada, você já tem encurtamento muscular, já tem miofibrilhas palpáveis, são aqueles trigger points, você vai palpar a musculatura dele
tem dor, tem trave de fibrose lá dentro, você tem que trabalhar com estase de Chui, tá? Então, aí pontos low, P7 e G4 em dispersão ou eletrodispersão em baixa frequência distal é muito útil também. Alexandre, você comentou na sua apresentação o uso da fitoterapia, né? Qual é a porcentagem que você prescreve para os seus pacientes, né? Você falou, é claro, depende do padrão, se é mais de deficiência, se é mais de estagnação. E você, na sua prática, tem visto os casos mistos de estagnação com deficiência? Você acha que tem mais deficiência do que excesso? Fala um pouquinho mais sobre a fitoterapia. Obrigado. Obrigado a pergunta. Normalmente, na minha prática atual, aproximadamente 50% dos meus pacientes têm o tratamento concomitante, acupuntura e fitoterapia. Ok? E a gente deu exemplos de medicações aí que podem ser utilizadas, por exemplo, no caso que vocês colocaram, até da discopatia, né, lombar, que foi citada junto com a epicondilite aí, né? Então, casos mais agudos, eu utilizo muito essa fitoterapia, é uma fórmula magistral chinesa, né, consagrada pelo seu uso, o Zhengu de Shentang, cuja erva imperial é a mirra, e ela vai atuar no processo cicatricial nessa fase que o Mário colocou, né? A fase posterior, a parte mais tardia, melhorando a vasculatura, a irrigação, resolvendo mais essa dor de anóxia. E quando você tem essas traves fibróticas, a gente utiliza aquela outra erva, aquela outra forma que eu tinha colocado, o Xiaorolodan, que ela já tem uma característica antiespasmódica, né? Então, naquele caso mais crônico, da dor à noite, da dor que tem a estase de Chui, ela é muito útil para desobstruir os canais colaterais, tá? São aí nos padrões de deficiência e excesso, como você falou, é muito comum, né? A regra básica da medicina tradicional chinesa é que para que você tenha um quadro de excesso, previamente você tinha um quadro de deficiência, né? E isso pode ser estendido nos seus vários níveis, tanto no nível de Zanfu, né, como no nível de meridiano colateral. Então, você tem um enfraquecimento da musculatura, um enfraquecimento da cadeia cinética, provavelmente você vai produzir uma lesão. E essa lesão vai gerar estase de Chui, estagnação de Qi, que é um quadro de excesso, né? Então, num primeiro momento, para tratar esse paciente, você vai fazer técnicas de dispersão do local, né? Olha lá, alta frequência, ok? Onde você vai trabalhar com analgesia, reduzir o processo inflamatório. Dispersou excesso, você vai ter que tratar a deficiência. E tratar a deficiência implica em fortalecimento, daí ervas tônicas, essas coisas, e fortalecimento muscular mesmo, né? Como o Liao bem colocou, a acupuntura em si não vai fortalecer músculo. Você tem que fazer treino de força, né, funcional. E daí você vai estar tonificando isso daí. Existe erva para auxiliar nesse processo? Existe também. A nível competitivo, fica mais complicado porque você já vai estar falando de exame de doping, essas coisas cada vez mais frequente em atletas de nível profissional e mesmo em competições amadoras, onde você já tem algumas coisas nesse sentido, né? Mas existe algum trabalho, desculpa, mas existe algum trabalho com relação a doping? Fitoterapia e doping? Existe, claro. Quando você utiliza fitoterápicos que envolvem, por exemplo, ginseng, eles são passíveis de serem vistos como estimulantes, né? E algumas confederações isso daí pode ser classificado como doping. Então, e efedra também, né? Isso. A erva efedra, ela na realidade, ela não seria muito utilizada, ela é utilizada como um adjuvante, assim, mas não é um tratamento. A erva efedra como um moderador de apetite, a erva efedra como um estimulante para aumentar a capacidade respiratória e tal. E com certeza ela é passível de ser classificada como doping, né? Eu digo por causa de contaminação, né? Você vê, alguns casos de doping aqui no Brasil, o que acabou acontecendo? Em farmácia de manipulação, você teve contaminação de um produto em relação ao outro. Imagina na China, né? Quem conhece lá, quem já foi, eu não sei o quanto que o parâmetro aí de padronização, enfim, a gente pode ficar seguro em relação a isso, né? Na realidade, quando eu falo de fitoterapia, tá? Fitoterapia chinesa, hoje, ela é trazido para o Brasil a matéria-prima e a manipulação ela é feita aqui. Nesse momento, né, assim, você
desses que você fala assim, antigamente, 10, 15 anos atrás, a gente tinha contrabando, vamos falar o nome, né? Isso daí você não tem garantia de nada, né? Inclusive, você pode ter contaminação com alopatia, corticoide, todo esse tipo de coisa, né? Mas hoje, quando é manipulado, você tem uma segurança muito grande de prescrever isso. É claro que você tem que ter o conhecimento de ervas que possuem ação estimulante e essas não podem ser utilizadas em atletas no seu período competitivo, que eles estão passíveis de teste. Tá? Mas, por exemplo, essas duas que eu coloquei, não tem nada disso, pode ser utilizado sem nenhum problema. Quanto tempo você acha que é seguro de você usar uma fórmula que contenha ginseng para não ser detectado no exame? Olha, prescrito pela medicina chinesa, você fala, ao suspender, depois de 3 a 7 dias, você não tem mais resíduo desse fármaco no corpo, né? Isso pela medicina tradicional chinesa que é colocado. Agora, se existe aí algum teste de sensibilidade de doping que passa além disso, eu desconheço. Então, mesoterapia, oxigenoterapia. Alguém tem experiência? Mesoterapia em tendões, tendinopatias, oxigenoterapia em artralgias? Eu tenho pacientes que fazem ozonoterapia. Que fazem o PRP, né? Isso que não é uma mesoterapia. Não. Geralmente indicado para tendinoses. A ideia toda é que você vai escalonando a tua agressividade terapêutica à medida que o paciente não vai apresentando resposta. A coisa mais comum é a busca de acupuntura para você tentar evitar um procedimento cirúrgico que está sendo indicado, talvez muito precocemente, ou então para você poder utilizar como alternativa para outras técnicas que foram empregadas antes que você entre nas técnicas de maior agressividade, que é a injeção de alguma substância e depois o procedimento cirúrgico. Nos casos que o PRP começou na odontologia, não começou na ortopedia, os casos que têm sido indicados e têm sido guiados por ultrassonografia, o resultado e depois o acompanhamento da revascularização também é feita por ultrassonografia, os resultados têm sido bons. É muito usado no futebol, por exemplo, né? Tá. Pós-operatório. O paciente lá praticou, torceu o joelho, lesão de LCA, joelho, ombro, tendinopatia do supra, ruptura do manguito rotador. Na situação de pós-operatório, né? Ou pacientes que têm uma osteossíntese, placa e parafuso, como vocês têm abordado, é um tema meio complexo, mas pode passar corrente em cima da placa e parafuso, como que é isso daí? Eu falei para vocês, né? 15% provavelmente no meu consultório é encaminhamento de pós-operatório. E pós-operatório variável, não apenas ortopédico. Ortopedia é o número 1, sendo que cirurgia é o número 1, também porque cirurgia de joelho é o que mais dá problema, né? E eu tenho também tido encaminhamento de cirurgia plástica, por causa de cicatrizes que ficam dolorosas e que limitam o movimento, e eu tenho tido algumas outras variadas, mas todas elas relacionadas ao processo, ao ato cirúrgico, não ao ato cirúrgico, não ao que foi operado, mas a consequência pós-operatória disso. A acupuntura ela é extremamente útil porque ela reconduz o paciente de volta para aquela linha de base da reabilitação. O Alexandre estava falando, o Mário Sérgio insistiu também, que se você tem um processo de reparação tecidual em andamento, esse processo ele tem um tempo determinado, ele não vai ser encurtado porque você fez acupuntura. Mas o que você tem que encontrar, que o grande viés, é que a grande maioria das vezes ele fica retardado em relação à expectativa normal. Então, quando o paciente está fazendo ele fez uma cirurgia de LCA e ele está vendo que 4 meses depois ele tem ainda limitação de flexão e extensão de joelho, e todo mundo do lado já teve alta, já está fazendo propriocepção, já está fazendo treino de força, ele acha estranho e ele tenta resolver isso dentro da própria estrutura que a ortopedia oferece. E é aí que eu acho que a gente entra, porque essa estrutura que a ortopedia oferece, ela ou é agressiva ou ela não é factível. Ou você leva o paciente, anestesia, e faz a flexão sob narcose, né? Ou então você tem que ir lá e pacientemente quebrar todas essas traves com a agulha. Ou seja, agulha, pistonagem e corrente. E nessa situação, a corrente vai para intensidades mais elevadas, ela vai para frequências mais elevadas e ela é associada geralmente com manipulação. E você tem que fazer um mapa sobre a área que você quer liberar.
porque é liberar e mandar para físio, liberar e mandar para físio. O ganho tem que ser parcial e cumulativo. E tudo bem, né? Você tem uma âncora metálica ou absorvível. Essa corrente não. Se você pegar e souber levar, porque o campo de estimulação ele é muito pequeno. Nós estamos trabalhando na casa de miliamperagem. Então, nem para mulheres grávidas, né? Na verdade, você não coloca a corrente numa mulher grávida de medo que aconteça, que ela tropece na rua e a culpa é da corrente que você passou. Obviamente, que se o paciente tiver um clipe metálico ou coisa e tal, para mim, eu não vejo diferença nenhuma, desde que eu saiba instrumentar isso daí com coerência. O que eu tomo muito cuidado é com o paciente cardiopata, porque acho que não é o fato da corrente interferir no marcapasso ou coisa e tal. Eu acho que é no caso do campo elétrico ser o paciente você sabe que a pele ela é semicondutora justamente para te proteger, porque se ela fosse uma boa condutora de eletricidade, qualquer tapa que você dá na rua, você provocava fibrilação, você começava a ter extrasístole. Ela é semipermeável para que estímulos mecânicos não possam ser convertidos facilmente em estímulos elétricos e você vai lá e começa a ter fenômeno de despolarização à vontade. Então, o grande problema, ou a grande vantagem, é que quando você coloca uma agulha, você está deixando todo o universo de proteção para fora. Qualquer carga que você aplica num eletrodo, ela é 10 vezes maior do que a carga que você coloca numa agulha. Sendo que a agulha ela é pontual e o que faz o efeito é uma coisa chamada densidade de corrente. É a divisão da intensidade pela área de estimulação. Como a área da agulha é muito pequena, aquele poucos miliamperes que vocês colocam, ela tem um poder de estimulação muito forte. Então, não vejo problema. Agora, eu não usaria em pacientes idosos, cardiopatas, ou quando você achar que não deve usar. Mário Sérgio, quer comentar alguma coisa? Eu só ia fazer um comentário em relação a qualquer pós-operatório, uma coisa óbvia, mas que vale a pena a gente estar sempre trabalhando com isso. É o bom contato com quem operou também, né? Porque muitas vezes, ou muitas das distócias que dão aí, é por uma falta de comunicação aí entre quem operou e quem está fazendo a terapia. E uma outra coisa é que, assim, normalmente, quando se complica esses casos, você pode ter certeza que algumas coisas podem estar acontecendo ali. Uma é distrofia simpático-reflexa, que é comum de acontecer. A outra é a questão da má administração dos processos de dor desde o começo do pós-operatório. Então, esse indivíduo lá com 4, 5, 6 meses já com dor crônica, onde a dor passa a não ser mais um sintoma, mas sim uma doença por si só. Você já acaba tendo uma série de mecanismos centrais aí de modulação da dor que já estão alterados. E aí, uma abordagem aí, da acupuntura, junto com aí, medicações e uma visão sistêmica do processo, pode contribuir, porque senão esses indivíduos tendem o quê? Vamos ficar lá na fisioterapia, vão fazer com mais força, e o que acaba acontecendo é que esse processo ele se retroalimenta e o indivíduo só piora. Eu acho que é aí que a fitoterapia poderia ajudar muito, né? Com certeza. No processo cicatricial. Treinamento funcional, exercícios funcionais para pacientes normais, não nível competitivo. O que vocês prescrevem, o que vocês recomendam? Vocês recomendam alguma coisa? Pilates, RPG, core? As pessoas elas são divididas em duas estruturas principais sob o ponto de vista da gente que cuida deles. O primeiro é a estrutura de apoio. O cara tem que ficar de pé, o cara tem que conseguir, sentado, levantar, ele tem que conseguir sair do carro, ele tem que conseguir subir um degrau de escada. Se ele não conseguir fazer isso, esse cara não está funcionalizado para nada. E, depois, num grau mais leve, você tem que tratar todas as compensações. O cara que manca, o cara que usa musculatura para fazer um trabalho de proteção. Quando você vai tratar essa musculatura estrutural, a melhor hoje, pelo menos do ponto de vista médico, são os exercícios de fortalecimento da estrutura central que dá apoio para todos os movimentos, que é o núcleo, que é musculatura posterior paravertebral e a musculatura profunda de abdômen anterior, não reto abdominal.
né? É transverso, oblíquo interno. Então, quando você trabalha isso daí, juntamente, você consegue fazer com que todo movimento... Eu tenho visto, eu sei o resultado, por exemplo, de fazer pilates e velocidade de saque no tênis, com performance de corrida, no sentido de que você consegue melhorar a passada, no sentido de você conseguir elevar. Você sabe que quando você corre, quanto mais você consegue elevar o joelho para fazer a passada, menos você se machuca. Mas a grande maioria das pessoas corre marchando. Por isso que elas se machucam, causam um grande impacto e aquilo vem para a região femoropatelar. Então, todo esse controle ele é dado através de um treinamento que não é feito mecanicamente, é feito através de posicionamento e contração interna. E a gente ajuda na fase inicial com a estimulação do FES. Pode falar, rapidinho, por favor. E essa visão do treinamento funcional, ela é fundamental hoje, né? Porque a gente consegue ter uma clara percepção de que se você faz um treinamento funcional, e o treinamento funcional ele pode ser feito de diversas maneiras. Por exemplo, você vai fazer uma musculação, você pode fazer uma musculação de um modo funcional, à medida que você vai recrutando essas musculaturas internas. E qual que é a grande vantagem de você fazer isso? Porque a gente normalmente percebe que as lesões elas elas acabam acontecendo porque a fadiga, os músculos eles têm potencial para entrar em fadiga diferentes. Então, por exemplo, aqui na cintura escapular, a gente sabe que a musculatura do manguito rotador, ela fadiga antes do que a musculatura, por exemplo, do peitoral, a musculatura do deltoide. E o que acaba acontecendo é que se você não faz um treino que você envolva esses conceitos de você condicionar aqueles músculos que fadigam antes, o que acaba acontecendo é que depois de meia hora, 1 hora de exercício, essa musculatura que fadigou, ela vai fazer falta para a estabilização das articulações. Então o indivíduo acaba ficando com uma tendinite no ombro porque a musculatura, por exemplo, do manguito rotador não está treinada o suficientemente para acompanhar o movimento da musculatura mais externa. Por isso que a abordagem funcional ela é fundamental e para todas as articulações. Muito bem. Alexandre, quer comentar alguma coisa? Só complementando o que os dois colegas colocaram, na minha clínica a gente utiliza muito Pilates, mas não estou fazendo propaganda do Pilates, não. É porque é uma das práticas de treinamento de força que leva em consideração o treino axial do tronco, como o Liao colocou, o treinamento de core. Então isso é uma prática muito antiga que já tinha essa ideia, ok? E até complementando a informação que o Liao trouxe, em torno de 30%. Se você tem uma fraqueza de core, a sua velocidade de saque ou de arremesso, veja bem, a gente está falando de uma musculatura da cintura escapular. E o efeito dela no treinamento do core muscular, você perde 30% de eficiência no arremesso se você tem um core instável. Então, para vocês terem ideia do grau de atuação. Então, imagine o efeito disso numa musculatura de membro inferior que está ligada diretamente com esse core muscular. Então, é importantíssimo. E isso não é modismo, isso já é clinicamente comprovado e está aí porque funciona. Então, com certeza, não é uma forma única de treinamento, mas ela tem que existir. Inclusive, a gente fala de treinamento funcional na palestra, todos os três falaram de treinamento funcional, porque é necessário. Ozonoterapia, alguém tem experiência? Tá. Bom, pessoal, passamos do horário. Agradeço demais aí os três palestrantes. Eu acho que esse modelo acho que enriquece nossa conversa. Só para fazer uma propaganda, fitoterapia. Este ano, em 2014, a Anvisa liberou a RDC 21, liberando a comercialização, o uso da fitoterapia chinesa aqui no Brasil, né? E eu e o Dr. Wu, a gente está indo para Taiwan, a gente quer firmar algumas parcerias com algumas universidades de lá, e a gente vai fazer um curso sobre fitoterapia em 2015 na Universidade de São Paulo, ok? Então, quem tiver interesse, fica aí a propaganda. Obrigado. Obrigado.